Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, professor de Biologia Frente 2, no cursinho popular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na USP, e a aula de hoje será sobre os fundamentos da ecologia. Essa é a aula 3, a aula 1 e 2 vocês já tiveram presencialmente, mas devido ao surto do coronavírus, agora nós vamos começar a ter aulas também pela internet, pelo YouTube. Antes da gente começar a aula sobre os fundamentos de ecologia, a gente tem que entender o que é a ecologia. A ecologia é uma das disciplinas dentro da grande área da biologia e ela compreende a não só uma, mas várias matérias. Todas aquelas que têm a compreensão sobre o conjunto e a coexistência de vários organismos no meio ambiente. Então, todas as interações existentes entre os animais, as plantas, as bactérias e os fungos, e assim como as interações com o meio ambiente, são estudadas pela ecologia, que é uma grande área e sempre está presente em tudo. Alguns dos conceitos da ecologia. Vamos começar com o conceito de espécie. O que seria uma espécie? A espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes no fenótipo, na aparência, mas principalmente no genótipo, que seria a sequência de DNA, que podem cruzar em condições naturais, gerando descendentes férteis. Por que eu digo que eles devem ser parecidos, compatíveis, principalmente no DNA? Porque algumas espécies, a gente sabe que os animais são da mesma espécie, mas macho e fêmea são bem diferentes um do outro, que a gente chama de dimorfismo sexual, como seria o caso dos pavões. Nos pavões, o macho costuma ser bem colorido, como aquele típico que a gente conhece da coloração azul, com aquela cauda bem grande, em forma de leque, que pode se abrir e aumentar muito a área corporal do animal para atrair as fêmeas, enquanto as fêmeas não têm essa cauda grande e chamativa. Elas geralmente são monocromáticas, como completamente brancas, nem um pouco chamativas. Apesar de exteriormente a gente ver que eles são bem diferentes, a gente sabe que eles são da mesma espécie, porque quando o pavão macho e a fêmea cruzam, eles conseguem gerar novos pavões, filhotes, e que no futuro serão férteis e perpetuarão aquela espécie. Uma população é um conjunto de organismos da mesma espécie, ou seja, todos os pavões que vivem numa determinada região são uma população de pavões. No caso do exemplo que eu trouxe no slide, são as borboletas. Então a gente tem essa espécie de borboleta azul. Quando tem várias borboletas azuis voando no mesmo ambiente, vivendo no mesmo ambiente, elas são uma população. E o conceito de comunidade. Comunidade é um pouquinho mais amplo. Então, comunidade é o conjunto de populações distintas. Ou seja, leva em conta várias espécies, vários indivíduos, um conjunto de várias espécies no mesmo habitat, então no mesmo localização. Ou seja, seria a mesma coisa que várias borboletas, só que algumas azuis, algumas borboletas amarelas, algumas populações de borboletas alaranjadas, vivendo e voando no mesmo lugar, compartilhando meios, tendo várias relações bióticas entre si. O que seria esses fatores bióticos? É o conjunto das populações, é como esses seres vivos interagem entre si. Se vocês lembram, bióticos, é um termo derivado de vida. Então, os fatores bióticos são aqueles fatores vivos, os animais, os insetos, as bactérias e os fungos. Outros sinônimos para comunidade e fatores bióticos são biocenose e cenobiose. Então, biocenose, cenobiose, fatores bióticos e comunidade são todos a mesma coisa. Um conjunto de populações diferentes coabitando naquele lugar. Outro conceito seria o conceito de ecossistema. O que ele é?
Ele é um conjunto de componentes bióticos e abióticos. E como esses componentes interagem. Então, como a vida interage. Quer seja a vida entre si, então espécies diferentes, populações diferentes interagem entre si, no caso de predatismo ou cooperação, e também interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, a relação entre uma borboleta com a luz, com a água, o ar, os nutrientes, então os sais minerais, a temperatura do ar, a temperatura da água para os peixes e o solo. É muito relevante a forma como esses fatores bióticos e abióticos interagem. Um exemplo seriam os corais. Os corais estão nesse ecossistema marinho e naquela região que eles vivem, se a temperatura da água for elevada, eles começam a sofrer o processo de embranquecimento. Então eles vão morrendo, vão se calcificando e não conseguem mais se procriar naquele ambiente. Então os fatores bióticos estão intimamente relacionados com os abióticos. E tanto os abióticos influenciam os fatores bióticos, então tanto o meio influencia na forma de vida dos seres, como também os seres impactam no meio, como o ser humano, emitindo várias formas de poluição que acabam levando ao aquecimento global, aquecendo o planeta como um todo. Então, seres vivos que com a poluição levam à mudança do componente abiótico. O nosso corpo, em geral, funciona como um ecossistema para vários reinos, como as bactérias, os vírus, fungos e protozoários. Como eu já falei para vocês na nossa aula presencial, o nosso corpo, já tem artigos que estimam que no nosso corpo a gente tenha 100 vezes mais células de bactérias do que células humanas. Então nós somos, em teoria, mais bactéria do que humanos, em números. E por que então que a gente não se vê como um grande aglomerado de bactérias? Bom, é que as células das bactérias são bem menores do que as células humanas. Então, por questão de volume e superfície, a gente nota melhor o conjunto de células humanas. Mas as bactérias estão ocupando o nosso corpo e elas também são muito importantes para a gente. Nem todas as bactérias são nocivas, patogênicas, nem todas as bactérias nos levam à morte. A gente tem várias formas de interação com as bactérias. Então, essa interação interespecífica entre a espécie humana e as espécies de bactérias. A gente tem as bactérias prejudiciais, sim, mas a gente tem as bactérias que a gente chama de bactérias boas. Então, a nossa pele é completamente colonizada por bactérias. Bactérias boas que estão na nossa pele e impedem a proliferação, impedem a multiplicação de bactérias que possam causar doenças. Por isso que a gente não deve sempre usar sabonetes antibacterianos, sabonetes bactericidas, porque se a gente usar esse tipo de sabonete o tempo inteiro, a gente vai matar a população de bactérias boas da nossa pele e vai facilitar que bactérias patogênicas, bactérias que nos causam doenças, colonizem a nossa pele. Da mesma forma, a relação das nossas bactérias, a nossa relação com as bactérias no nosso intestino, que ajudam na digestão do alimento e também protegem a flora intestinal contra outros tipos de bactérias e fungos que podem nos causar diarreia. E uma coisa interessante para se pensar é que para um piolho, a gente acaba sendo o mundo dele. A gente tem os componentes bióticos e abióticos, formando um ecossistema, um verdadeiro hábitat para os piolhos. Por quê? Porque a gente fornece os nutrientes para eles, então eles retiram os nutrientes do nosso sangue por parasitismo, mas eles também dependem da temperatura do nosso corpo, da umidade do nosso couro cabeludo, e toda essa interação de fatores propiciam a vida para eles. Aqui também está mostrado o ecossistema marinho e um oásis,
que seria um lugar em que tem água no deserto, que podem viver alguns insetos, até peixes algumas vezes, e vários mamíferos. Então, para entender melhor, a gente vive na biosfera, que será abordado mais para frente. Essa biosfera seria o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Em um ecossistema, que seria o ambiente que a gente vive, a gente tem várias interações entre os fatores bióticos, os seres vivos, e os fatores abióticos, que seriam os que causam grande interferência da gente, que já estão presentes no ambiente. Entre os fatores bióticos, os seres vivos podem ter interações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, como competição ou uma colaboração. Como seres humanos, a gente interage entre si, então a gente pode ou competir pelas mesmas formas de alimentação, pelos mesmos recursos, ou a gente pode trabalhar em conjunto para obtê-los. Isso depende das espécies. Tem espécies que não conseguem ter essa flexibilidade de formas de interação. Então, alguns animais da mesma espécie sempre competem entre si por alimentos ou por fêmeas na época do acasalamento. Além disso, tem as interações interespecíficas. Então, entre específicas espécies, entre espécies diferentes, que seria as interações de predatismo, as interações de simbiose, no caso do líquen, que é composto por algas, que são protozoários, e uma espécie do reino protísteo, no caso, e fungos. Então esses fungos vivem em associação com as algas provêm alimentos para esses fungos, forma de energia para eles, e os fungos mantêm aquele ambiente que eles vivem com umidade e proteção. Então essas espécies diferentes interagem entre si para que ambas continuem vivas. A biosfera que a gente vive é o conjunto de todos os ecossistemas e considera toda a parte do planeta em que tem ser vivo, ou seja, basicamente todo o planeta, porque mesmo nas regiões mais inóspitas, mesmo nas regiões mais extremas, tem seres vivos que conseguem habitar, no caso das arqueias, que seriam bactérias mais primitivas e que conseguem viver, por exemplo, no Mar Morto, que tem condições altíssimas de salinidade, conseguem sobreviver em fontes termais, que além de muitos sais, a água é bastante quente, chegando a mais de 100 graus, conseguem viver na borda ou, às vezes, no interior de vulcões, em ambientes extremamente tóxicos para outros seres vivos. Então, a biosfera seria basicamente o grande ecossistema do planeta. Para a gente entender melhor, de uma visão micro para uma visão macro do nosso sistema, tudo se começa com o átomo. Então, tudo que a gente vê é composto de matéria. Esses átomos se organizam em moléculas e, quando eles estão organizados em proporções específicas, eles formam algumas moléculas de interesse, como proteínas, carboidratos, lipídios. Essas macromoléculas, ou seja, esse conjunto de moléculas, pode formar as organelas celulares, que são pequenas partes das células, pequenos compartimentos que, quando interagem em conjunto, conseguem promover a vida. Então, conseguem em conjunto trabalhar para o funcionamento de uma célula. Então, a gente tem os lisossomos, que atuam na digestão, a gente tem os ribossomos, que são outras proto-organelas que ajudam na síntese de proteínas, tudo para compor uma célula. As células se organizam em tecidos quando elas são células, são populações de células parecidas e que expressam os mesmos tipos de proteínas e têm as mesmas características. Esses tecidos em conjunto formam órgãos, como por exemplo a nossa pele, como os ossos. E os ossos, quando eles interagem entre si, eles formam o nosso sistema esquelético. Então todos os ossos do nosso corpo ajudam em conjunto para a nossa sustentação e locomoção. O conjunto de todos os sistemas, então o sistema sanguíneo, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema ósseo, incluindo os outros sistemas, quando eles estão em conjunto, eles formam um organismo, ou seja, uma espécie. Vários indivíduos da mesma espécie formam uma população entre si.
Depois, várias populações de espécies diferentes formam a biocenose, ou as comunidades, como a gente explicou agora há pouco. Depois vem o conceito do ecossistema, que é a interação entre os seres vivos e o meio. Então, com o relevo, com o clima, com a temperatura, todos os ecossistemas em conjunto formam um bioma. Então a gente tem biomas parecidos espalhados pelo mundo, e esse conjunto de biomas forma, de uma forma resumida, a biosfera, que seria o nosso planeta, o conjunto de tudo isso. A biosfera é um conceito muito grande, então seria o nosso planeta inteiro abrangido no conceito. Para ficar um pouco mais fácil de especificar, a gente pode dividir a biosfera, o planeta, em biociclos, sendo os principais o biociclo terrestre, chamado epinociclo, o marino, ou talassociclo, e o de água doce, ou liminociclo. Em cada um desses biociclos, principalmente o terrestre, pode ser dividido nos biocoros. Então, o epinociclo pode ser dividido de acordo com a cobertura vegetal. A gente tem os biocoros de floresta, então são árvores mais fechadas, com bastante folhas, mais próximas entre si. A gente pode ter os biocoros de savana, de campo. Então, campo a gente sabe que tem bastante grama, algumas flores, arbustos, mas tem poucas árvores. Ou a gente pode ter o biocoro do deserto. Além dos biociclos e biocoros, a gente pode ter os biomas, como citado no slide anterior. O que são os biomas? São ecossistemas, mas que se repetem em várias regiões do planeta. Então, eles têm características em comum, esses ecossistemas, como uma vegetação em comum, um clima parecido, uma umidade parecida, mas estão espalhados em várias regiões do planeta. Eles não são exatamente iguais, eles só são bastante parecidos. Como, por exemplo, a taiga. A taiga é uma região, é um ecossistema que fica numa região mais fria, então mais para o hemisfério norte, lá perto do Ártico. E o que consegue sobreviver nessa região? Tem alguns animais, mas de vegetação principalmente seriam as coníferas, tipo pinheiros. Nessa região tem pinheiros, então a gente tem tundra em certas regiões dos Estados Unidos, lá no norte dos Estados Unidos, que fica na América do Norte, mas a gente também tem tundra no norte da Europa, ou seja, Noruega, Suécia, Finlândia, tem tundra também. E a taiga, na verdade a taiga que tem os pinheiros, né? A tundra um pouco abaixo tem arbustos. E a gente tem a taiga também na Ásia, então lá na parte da Rússia, que fica no continente asiático, a gente também vê o mesmo tipo de ecossistema, então comportamento e indivíduos muito parecidos. Esses ecossistemas estão divididos pelo mundo. Então, a gente tem os ecossistemas parecidos compõem os biomas. Os biomas podem ajudar a compor os biocoros, que seria a divisão de florestas, e os biocoros são divisões dos biociclos. O conjunto dos biociclos, os 3 biociclos, formam a biosfera. Então é tudo que a gente tem numa visão mais ampla e subdivisões depois para caracterização. O que seria o ecótono? A gente já falou sobre alguns ecossistemas que têm diferentes vegetações, animais, climas, umidade. Só que entre um ecossistema e o outro não pode ter uma divisão abrupta. Então não tem uma linha, até nessa linha vem uma floresta e dessa linha em diante muda o tipo de vegetação. Tem sempre faixas de transição que podem ter milhares de quilômetros, e essas regiões têm características de ambos os ecossistemas. Por exemplo, esse que está mostrado na primeira figura. Aqui a gente tem um ecótono que divide o manguezal e a vegetação de restinga. Ele vai ter uma biodiversidade muito maior, porque ele tem algumas espécies do manguezal e ao mesmo tempo ele tem algumas espécies da restinga, tanto de vegetais quanto de animais. Ribeirão Preto, que é a cidade em que a gente tem essas aulas,
pode ser levado em consideração também. A gente vive numa região que é transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Então a gente tem tanto plantas de Mata Atlântica, regiões com algumas florestas mais fechadas, com árvores muito próximas, quanto plantas de cerrado, como goiabeira, gabiroba, guavira, que seriam frutas que dão mais nessa região de cerrado. Como a gente está num ecótono, ou seja, como a gente está numa zona de transição entre esses ecossistemas, a gente tem essas espécies contemplando ambos. Na América do Norte, como citado anteriormente, tem a tundra. Então a tundra tem arbustos, musgos, líquenes, gramíneas. E um pouquinho abaixo tem a taiga. A taiga já são os pinheiros e coníferas, que já são árvores maiores, plantas maiores, que conseguem sobreviver só em temperaturas um pouquinho mais elevadas. Entre ambos tem que ter uma faixa de transição. Não é simplesmente do nada tem arbusto e do nada começa a ter alguns pinheiros gigantes. Não, a gente tem um ecótono, uma região no meio que tem alguns pinheiros menores. Então, árvores menores que já conseguem se adaptar àquela região, mas a gente ainda tem gramas, arbustos e essas espécies coabitam. Outro exemplo é o que a gente mostra aqui na imagem de baixo, a transição entre um ecossistema aquático e um ecossistema terrestre. A gente tem uma região que seria o ecossistema de transição, o ecótono, que consegue contemplar espécies de ambas as regiões. Então, quando a água dá uma diminuída, quando é um período um pouco mais seco, as plantas e os animais do ambiente terrestre conseguem habitar nessa região. Da mesma forma, quando tem alagamento, as espécies aquáticas conseguem viver nessa região. O que é o hábitat? O hábitat seria basicamente o endereço de uma espécie. É onde ela se localiza no ecossistema. A gente tem que entender que um ecossistema pode ter vários hábitats diferentes. É como se um ecossistema fosse o bairro e o hábitat fosse a casa de cada um. Então, o bicho-pau, mostrado na primeira figura, ele mora em cima de plantas, árvores, se camuflando junto com galhos. Enquanto, no mesmo lugar, só que um pouco mais abaixo, vivem os grilos. Os grilos vivem nas plantas, eles comem as gramíneas, principalmente. Então, ele vive na grama, numa vegetação mais rasteira. Esse seria o hábitat, o endereço dele. Um pouco mais abaixo tem as formigas, que vivem em cima do solo e também conseguem viver escalando nas árvores. Já abaixo do solo, a gente tem minhocas. Então, por mais que todas estejam no mesmo ecossistema, cada um teria o seu endereço. O que é um nicho? O nicho seria basicamente a profissão, a forma de comportamento, a função daquele organismo no meio. É o modo de vida de cada espécie no habitat dele. E inclui todas as formas de interação com o ambiente, quer seja com só a parte abiótica, quanto com os outros animais, inclui a forma de nutrição, todo o comportamento dele, a forma de reprodução. Aqui eu trouxe a figura de um leopardo. Os leopardos eles vivem no ecossistema da savana. Então, como eles andam bastante lá no solo, seria o hábitat deles. Eles vivem isolados, então os leopardos têm um comportamento de viverem sozinhos. Eles só encontram, os machos encontram as fêmeas só na época de acasalamento. Depois que eles acasalam, eles se separam, a fêmea tem a cria e a fêmea que cuida da cria. A cria geralmente é de 1 a 2 filhotes. Eles se alimentam de outros animais, então eles têm uma dieta carnívora e eles caçam esses animais e levam as presas para o topo das árvores. Então eles têm uma relação de predatismo com essas espécies, mas eles têm uma relação de competição com outros carnívoros, como os leões. Para diminuir essa competição, eles levam para cima das árvores as presas, porque os leões não têm o mesmo nicho, eles não têm o mesmo comportamento de subir em árvores. Então fica mais fácil para os leopardos comerem sozinhos as presas em cima das árvores. Quando os animais têm um nicho muito parecido, então quando eles se comportam de forma muito semelhante, eles têm uma elevada competição entre si. Então, se eles têm
o mesmo lugar para viver. Eles disputam pelo território. Se eles se alimentam só de um tipo de animal, as duas espécies diferentes vão ter que competir por aquela fonte de alimento. O que acontece? Os leopardos e os leões conseguem sobreviver nas savanas porque eles têm nichos parecidos, mas não idênticos. Então, ambos são carnívoros, ambos são felinos, mas o leopardo leva a presa para cima das árvores na hora de se alimentar, enquanto o leão se alimenta no chão. Só que como que o leão não tem a presa roubada pelo leopardo? Porque o leão anda em bando, então os bandos de leões conseguem proteger as presas. Pode ser que há muitos anos eles tenham tido ancestrais comuns, então os leões que andavam sozinhos foram exterminados porque tinham o alimento roubado. Da mesma forma, os leopardos que se alimentavam só no chão foram eliminados, morreram de fome. Por quê? Porque os leões vinham e roubavam as presas deles, e aí eles ficavam sem comida e eles não conseguiam competir com os bandos de leões. Dessa forma, quando os animais têm nichos muito diferentes, eles têm pouca relação entre si. Seria como um gafanhoto se alimentando da grama e um leão se alimentando de carne. Eles não têm uma grande interação entre eles. Eles não se alimentam das mesmas coisas, eles não competem entre si pelos recursos. Então eles conseguem coabitar sem causar prejuízo algum ao outro, embora também possam não causar nenhum benefício. Se eles têm nichos parecidos, começa a ter competição. Agora, se os nichos chegam a ser iguais, então se eles têm os mesmos hábitos de caça, as mesmas presas, a mesma fonte de alimentação, os mesmos necessidades de recursos, vai ter uma competição tão grande que aí vai caber a seleção natural decidir qual dos organismos vai sobreviver, qual vai ser eliminado. Então, os menos aptos vão morrer e os organismos mais aptos à competição vão continuar vivos. As relações dos organismos também têm as formas de relação de nutrição. A gente tem organismos autótrofos, de auto, que vem de próprio, e trófos, que vem de alimentador. Então, são organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles produzem a própria fonte de matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. O principal exemplo, o grande exemplo disso são as plantas, as árvores, que conseguem fazer fotossíntese. Então, a partir de água, a partir de sais minerais, como nitritos, nitratos que elas pegam do solo, e a partir do gás carbônico que elas pegam do ar, ou seja, moléculas inorgânicas, elas conseguem fazer os açúcares, proteínas, aminoácidos, tudo o que é necessário para manter a vida delas e manter a energia. Então, elas conseguem armazenar a energia solar em moléculas como ATP, NADPH, NADH. Então, elas conseguem pegar moléculas inorgânicas, transformar em orgânicas, assimilando, armazenando a energia do Sol. Esses organismos autótrofos podem ser fotossintéticos, quando fazem a fotossíntese, como acabei de explicar, ou os quimiosintéticos, que dependem da oxidorredução de algumas substâncias inorgânicas para fazer a extração de energia deles. Ou seja, eles dependem de nitritos, nitratos, enxofre para retirar energia e não necessariamente retirar energia da luz do Sol. Sobre a fotossíntese, as plantas dependem da clorofila, que seriam macromoléculas, então são moléculas orgânicas que conseguem absorver a energia da luz solar e transmitir essa energia em cadeia para que a planta consiga produzir os açúcares. A clorofila fica armazenada nos cloroplastos, que seriam organelas. Nesse GIF do lado, dá para a gente ver muito bem as células de plantas, que essas células estão bem delimitadas pela parede celular, que dá para a gente ver em branco, e em verde estão destacadas essas organelas. Elas estão se mexendo, mas elas não são seres vivos independentes, elas são só partes componentes de uma célula, elas dependem das outras partes da célula para sobreviverem. São pequenas bolsinhas em que
tem clorofila e algumas outras proteínas, alguns outros componentes essenciais para fazer energia. Como dá para ver, esses cloroplastos são verdinhos, porque a clorofila é verde, e o conjunto das células ricas em cloroplastos dão a cor das folhas. Os organismos quimiosintéticos tiram energia de outras fontes inorgânicas. Exemplos mais comuns da gente encontrar, apesar de ainda assim serem bem raros em comparação aos organismos fotossintéticos, seriam bactérias e arqueias que vivem no fundo do mar, perto de regiões onde tem vulcões submarinos. Esses vulcões podem ter uma grande liberação de enxofre, então essas fontes hidrotermais liberam bastante enxofre, e essas bactérias e arqueias conseguem produzir energia a partir da oxidação, redução desse enxofre. Depois tem os organismos heterótrofos. Hétero vem de diferente e trófos, alimentador. Então, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles dependem de outros organismos. Eles dependem de um organismo diferente para produzirem, para obterem a sua energia. Seriam casos de predadores. Esses predadores podem ser tanto predadores de outros animais, quanto predadores de plantas ou de cianobactérias, essas bactérias que possuem clorofila, ou mesmo de animais que se alimentam de bactérias quimiosintéticas. Então, esses outros animais produzem a energia, assimilando em matéria orgânica, ou seja, eles são os produtores, e outros animais que não conseguem produzir energia extraem a energia desses produtores quando eles se alimentam deles. Os heterótrofos podem ser herbívoros, como é o caso do gafanhoto. Eles se alimentam diretamente da grama, então eles seriam um consumidor primário, mas eles também podem ser carnívoros, onívoros, parasitas, etc. Os herbívoros alimentam-se exclusivamente de vegetais, então eles comem só vegetais. Alguns comem só folhas, frutos, legumes, algumas verduras, flores. Então eles podem se alimentar de um ou mais dessas estruturas. Então eles podem se alimentar só de folhas ou eles podem se alimentar de todos esses: folhas, frutos, sementes. A gente tem os animais carnívoros, aqueles animais que se alimentam de outros animais. A gente tem os onívoros, como o ser humano, que são animais que conseguem se alimentar de vegetais e de outros animais. Então a gente pode comer frango assado e uma salada numa mesma refeição. A gente tem capacidade de digerir ambos, e a gente tem o costume de comer ambos em geral. A gente tem os organismos parasitas, que são aqueles que não chegam a consumir por inteiro o hospedeiro, mas eles extraem energia dele. Então não é como o caso desse sapo que está comendo o ratinho por completo, mas a sanguessuga, ela gruda na gente e vai sugando nosso sangue aos poucos, não chega a levar a nossa morte. Então piolho, tênia, lombriga são parasitas e tem esse tipo de relação conosco. Tem também os organismos detritivos, que se nutrem dos detritos de matéria orgânica morta, então geralmente de excremento. Eles se alimentam dos excrementos de outros animais, como as minhocas, que conseguem se alimentar dos excrementos de vaca. Então as minhocas conseguem comer o estrume e disso extrair energia delas, e depois defecar o resto na terra, no solo. Temos os organismos necrófagos, que comem células ou tecidos mortos quando tem processo de decomposição, como urubu ou abutre. Eles não caçam os animais, eles ficam lá, do lado do cachorro, no meio da estrada, esperando o cachorrinho morrer para depois se alimentar. Eles não pegam um cachorro sadio e matam o cachorro, como um leão com fome poderia fazer. E a gente tem os decompositores, que são aqueles seres que pegam a matéria orgânica e decompõem em matéria inorgânica. Eles devolvem a forma de sais minerais, gases, água, como principalmente os cogumelos e algumas bactérias. Então os cogumelos nascem em troncos, por exemplo, ou o bolor nascendo no pão. Ele pega toda a matéria orgânica, todos os açúcares, os lipídios, as proteínas e decompõe, devolvendo a gás carbônico, água.
eles decompõem completamente a matéria orgânica. Ao contrário dos detritívoros. Os detritívoros, eles consomem a matéria orgânica, liberam parte na forma inorgânica, mas eles ainda liberam grande parte na forma de excremento, como matéria orgânica ainda. Então, os tipos de seres, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos podem ser fotossintéticos ou quimiosintéticos, e os heterótrofos podem ingerir outros seres vivos, ou eles podem ingerir matéria orgânica morta. Então, eles ainda ingerem seres vivos, só que eles esperam morrer. Então, eles ingerem seres mortos, no caso. A gente tem diversos níveis tróficos de organização na natureza. O que seria cada nível trófico? Seria cada nível de alimentação. Então, nós temos os produtores, que são sempre os autótrofos, são sempre aqueles organismos que produzem o próprio alimento. E temos os consumidores primários, que no caso são os herbívoros, que se alimentam exclusivamente dos produtores. Ou a gente pode ter um onívoro. O onívoro também pode ser um consumidor primário, se ele se alimentar, mesmo que parcialmente, de vegetais. Então, nós humanos, quando estamos comendo salada, nós estamos ocupando o papel de consumidor primário. Temos o consumidor secundário. A partir do secundário, já costuma ser sempre animais carnívoros. Então, são animais que se alimentam de outros animais, vivos ou mortos. Temos os consumidores terciários, que seriam carnívoros maiores. Então, um leão que come um cervo, filhote. Então, ele já é um predador um pouco maior que consegue se alimentar de um outro consumidor. E temos os decompositores, que são aqueles seres que decompõem toda a matéria orgânica em inorgânica, devolvem para a terra e para o ar os nutrientes e podem reiniciar o ciclo. Então, as plantas voltam a ter esses nutrientes inorgânicos para produzir a matéria orgânica dela, porque a planta sozinha não vai conseguir extrair os sais minerais que ela precisa de um organismo vivo ou mesmo morto. Então, tem que vir um outro ser vivo decompor para devolver para a natureza, e assim as plantas conseguem pegar o nutriente. Esses diversos animais em níveis tróficos relacionam entre si por meio da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é a integração desses diversos níveis tróficos. A gente tem os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários e finais ou quaternários, e os decompositores. Então, o gafanhoto sempre vai se alimentar das plantas. O sapo se alimenta do consumidor primário. Então, se ele se alimenta do primário, ele vai fazer um papel de secundário. Do mesmo jeito, a cobra se alimenta do sapo, então ela vai ser o terciário. Se, por exemplo, nesse caso a gente não tiver o sapo e a cobra conseguir se alimentar só do gafanhoto, ela vai deixar de ser um consumidor terciário e vai virar um consumidor secundário. Se a cobra se alimentar tanto do gafanhoto quanto do sapo, ela vai poder ser, num momento, consumidor secundário e no outro, consumidor terciário. Então, a gente tem que entender que esses níveis tróficos não são fixos, eles podem ser variáveis entre si. E no final a gente tem a teia alimentar. A teia alimentar é a interação entre várias cadeias alimentares diferentes. Então a gente tem os produtores, os consumidores primários, secundários e terciários. No caso, vários e vários desses consumidores secundários podem se alimentar dessas borboletas, que é um consumidor primário. O que acontece numa teia alimentar que é muito importante a gente entender? Se um organismo de qualquer nível desaparece, ele vai afetar nos demais. Se os produtores desaparecerem, os consumidores primários não vão ter do que se alimentar, eles não vão ter o que comer. Então, todos os consumidores primários aqui vão morrer. Sem os consumidores primários, do que os consumidores secundários vão se alimentar? Eles não vão ter comida também. Da mesma forma, eles morrem e leva à extinção também dos consumidores terciários. Agora, e se a gente desaparece com o topo dessa cadeia alimentar? O que acontece? A gente some com todos os consumidores terciários. A gente vai aumentar a população desses consumidores secundários. Então, todos esses comem esse lagarto em comum.
Se todos eles desaparecerem, esse lagarto vai poder se reproduzir mais, vai poder se multiplicar, chegar à idade adulta, e com mais indivíduos eles vão precisar de mais alimentos. Com mais alimentos, eles vão consumir mais alguns desses consumidores primários. Então todos esses lagartos consomem essas borboletas ou esses sapos. Se aumentar muito a população deles por causa do desaparecimento dessa, eles vão comer muitos sapos e os sapos vão poder desaparecer. E aí gera o quê? Uma competição entre esses animais, porque todos esses estão conseguindo se reproduzir bastante, só que o alimento deles não está se desenvolvendo na mesma taxa, e aí gera algo negativo. Então, um número equilibrado de todos esses seres é muito importante. Esse número costuma manter uma taxa de flutuação mínima, porque quando um tipo de animal desaparece, o outro pode se procriar mais, só que chega uma hora que ele morre de fome. Quando morrem muitos de fome, a presa deles pode voltar a se procriar. Então eles ficam num ciclo contínuo. Todos dependem entre si e todos são importantes para o ecossistema. Essa foi a nossa aula de hoje. Façam os exercícios da lista e se tiver qualquer dúvida pode perguntar para mim ou consultar as próximas videoaulas que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Videoaulas de outros professores que vocês podem achar que são mais claras que eu. Muito obrigado e bons estudos!